Olá, sexto ano! Hoje iremos estudar um pouquinho sobre os cognates. Cognate significa cognatos. E vamos aproveitar a oportunidade para estudar também sobre os falsos cognatos. Mas o que seria, portanto, os cognatos? Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem que as que usamos em português. Com isso, as grafias, ou seja, a escrita, são iguais ou semelhantes e o significado é o mesmo, no máximo com pequenas diferenças. Então, vê bem, palavras cognatas são aquelas que a gente tem a mesma escrita, né? A escrita igual ou semelhante, com pequenas mudanças, tanto no português quanto no inglês, já que estamos fazendo essa ponte entre português e inglês e português, certo? E o significado entre elas é o mesmo, como tem aí, ó, no exemplo, future e futuro. Percebam que a diferença do inglês para o português é apenas, ó, que no inglês nós temos future terminando em E e no português nós temos futuro terminando em O, mas se refere essas duas palavras à mesma coisa. A mesma coisa também acontece aqui com a palavra special e a sua tradução no português, especial. Percebam que a única diferença é que no português tem um E, uma letra E, começando aí a palavra. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque essas palavras do inglês e do português, elas têm a mesma origem, ela vem da mesma base linguística, por isso que isso acontece. Agora, cuidado para não confundir palavras cognatas com empréstimos linguísticos. É comum acontecer de quando eu faço uma leitura de um texto, vocês observam palavras como, por exemplo, que tem uma correspondência muito forte no português, como, por exemplo, hambúrguer. Aí vocês costumam dizer assim para mim, professora, hambúrguer se escreve do mesmo jeito, né, em inglês, como se hambúrguer fosse uma palavra da língua portuguesa, e não é. Hambúrguer é uma palavra da língua inglesa, só que a língua portuguesa pegou como empréstimo essa palavra, certo? Mas hambúrguer é uma palavra da língua inglesa, que nós utilizamos também, assim como eles, para nos referirmos àquele pãozão lá, aquela carne no meio, verduras para quem gosta, para quem não gosta, bastante molho, queijo, certo? Então, cuidado para não confundir essas palavras que existem, né, que são comuns na língua portuguesa, que nós utilizamos no nosso cotidiano, mas que não pertencem à língua portuguesa, pertencem à língua inglesa. Essas são chamadas de empréstimos linguísticos. Já as palavras cognatas são palavras que elas se relacionam, que elas se correlacionam dentro do português, dentro dessa relação português e inglês. Mas existe uma palavra no português e uma palavra no inglês. E essas duas palavras, elas possuem diferenças pequenas na escrita, mas o significado é o mesmo, ok? Então, palavras cognatas, mais uma vez repetindo, são palavras que são bem parecidas, tanto no português quanto no inglês. Elas são bem parecidas e têm o mesmo significado, mas existem duas versões de palavras, uma no português e uma no inglês. Já as palavras que são emprestadas de outras línguas, são chamados empréstimos linguísticos, só tem uma única palavra com aquela mesma tradução que é utilizada para as duas línguas, como foi o caso do hambúrguer, tá bom? Aí, quando a gente fala em palavras cognatas, a gente também tem que falar dos falsos cognatos. O que seriam os falsos cognatos? São termos que possuem semelhanças com determinadas palavras da língua portuguesa, mas que carregam tradução totalmente diferente, podendo comprometer a comunicação se usados no contexto errado. Então, percebam, são palavras que você também, quando vai ler um texto, você já bate o olho naquela palavra e já acha que sabe o significado daquela palavra, porque ela parece muito com uma palavra do português. Aí você quer traduzir da mesma forma, mas não pode. Por isso que você, se não conhecer tanto da língua inglesa, precisa traduzir tudo e contextualizar
tudo. Por quê? Porque para não cair nessa pegadinha de ver uma palavra lá e achar que o significado dela é um, só que na verdade é outro. Aí eu trago aí os exemplos. College, que significa faculdade, e lunch, que significa almoço. Veja, college no inglês você poderia dizer que no português significaria colégio. E lunch você poderia dizer que significaria lanche em português, mas não, significa almoço. E college significa no inglês faculdade. Essas palavras aí, né, esses falsos cognatos, que parecem significar uma coisa, mas não significam, eles assim não causariam um prejuízo muito grande ao traduzir um texto ou ao tentar entender um texto, a não ser que eu pedisse uma coisa muito específica. Se eu dissesse assim, a palavra college significa o quê? Letra A, colégio, letra B, faculdade, e letra C, escola. E você marcasse colégio, aí você erraria, perderia a questão. Mas no contexto geral, grande, né? Na tradução de um texto, o prejuízo não seria tão grande, não. Agora, veja esse outro falso cognato, brave. Brave, ele significa corajoso, valente, mas você, olhando assim, pode pensar que brave significa bravo, zangado, irritado. Imagina se você vai homenagear uma pessoa e dizer que ela é uma pessoa que ela é brava, né? No caso, brave. Querendo dizer que ela é uma pessoa corajosa. Você quer dizer que ela é uma pessoa corajosa e acaba errando aí e não escreve brave. Em vez de escrever para dizer que ela é corajosa, em vez de escrever uma coisa, você acaba dizendo outra. Então, se acontecer essa confusão aí, pode dar problema. Porque, mais uma vez repetindo, brave significa valente, corajoso. Angry significa, aí sim que significa com raiva, bravo. Se você fizer uma confusão com essas duas palavras, aí pode arrumar sim um problema. Então percebam que nem sempre as palavras que existem na língua portuguesa, na língua inglesa, que parecem com palavras da língua portuguesa, realmente têm aquele significado na língua portuguesa. Então cuidado. Brave aqui parece, né, lembra a nossa palavra no português, bravo. Mas significa, na verdade, valente, corajoso, tá? Aí que a gente tem, ó, he was very brave, que significa ele foi muito corajoso. She was always angry. Ela sempre está com raiva. Vejam a diferença aí de significado. Espero que vocês tenham entendido sobre as palavras cognatas e falsos cognatos. Lembrando mais uma vez, as palavras cognatas são aquelas que existe uma versão para o português, existe uma versão para o inglês, e essas duas versões elas se parecem muito. A diferença é pequena na escrita e o significado é o mesmo. Os falsos cognatos, ao contrário, pode ter essa relação, assim, a escrita pode parecer, né, igual ao do português, mas o significado é completamente diferente, tá bom? Cuidado para não confundir. Eu vou deixar para vocês os exercícios da página 40 do livro e, além destes, eu vou pedir para vocês fazerem 2 listinhas no caderno. Uma com 10 cognatos, 10 palavras cognatas, e outra listinha com 10 palavras que são falsos cognatos, certo? Como é que vocês vão fazer isso? A listinha dos cognatos precisa seguir esse exemplo aqui, esse modelo. Lembrando que não vale copiar as mesmas palavras que eu coloquei aqui na aula de hoje. Vocês precisam procurar fora outras palavras, tá bom? Mas a listinha, o modelo a ser seguido é esse. Dos cognatos, né, dos 10 cognatos, você vai colocar o cognato de um lado e a tradução do outro. Como aqui eu tenho, ó, paper significa papel. Existe uma correspondência fidedigna entre uma palavra e outra. Visit significa visitar, text, texto, fruit, fruta. Olha que você, quando olha para essa palavra aqui, essas palavras, vocês, ó, paper, já lembra, já leva na mente a ideia que significa papel. Visit, já lembra a palavra do português que significa visitar. Text, já lembra a palavra texto. Então, quando há essa correspondência direta e é uma correspondência fiel, são as palavras cognatas. Não esqueçam. Agora, e esse aqui é o modelo que vocês vão utilizar para fazer no caderno, os 10 cognatos que vocês vão pesquisar na internet, tá bom? Agora, a listinha dos falsos cognatos, como é que vocês devem fazer? Vocês irão
fazer a tabelinha desta forma. Primeiro aqui vocês botam em inglês o cognato, o falso cognato, a palavrinha em inglês, aqui do lado o falso cognato e depois o significado real. Utilizando o exemplo que eu havia dado agora há pouco sobre college e lunch, como é que seria? Em inglês você colocaria aqui o nome college, o falso cognato seria colégio e o significado real, faculdade. Sobre a palavra lunch, você ia colocar em inglês aqui a palavra lunch, o falso cognato lanche em português e o significado real almoço. É assim que eu quero que vocês façam. Não esqueça de também fazer a página 40 do livro. Beijo, qualquer dúvida, vocês me encontram no WhatsApp.